amadinho! Olá, amadinha! Como é bom poder estar aqui com você mais uma vez. E hoje eu vou contar mais uma linda história para vocês. E olha só o que eu trouxe para ajudar. Sabe, crianças, essa história aconteceu, sabe onde? Em uma casa. Nessa casa, Jesus estava lá. Vamos ver o que aconteceu nessa casa? Essa história, crianças, vocês podem ler lá no livro de Marcos, no capítulo 2. Aconteceu numa cidade que começa com a letra C. O nome dessa cidade é Cafarnaum. Jesus chegou ali e foi, então, para uma casa. Quando as pessoas ouviram falar que Jesus estava ali, crianças, começou a se juntar muita gente e houve, então, uma grande multidão naquele lugar. Porque Jesus estava ali falando da palavra de Deus. E sabe, crianças, chegou ali um homem que estava sendo carregado por 4 amigos, crianças. Esse homem, ele era, crianças, um paralítico. Ele tinha as suas perninhas assim, ó, molinhas. Ele não podia andar. Então, ele foi carregado pelos amigos na sua cama, crianças. Porque naquela época não tinha cadeira de rodas que eles pudessem andar. Mas aqueles amigos amavam tanto ele que carregaram. Mas quando eles chegaram naquela casa, eles olharam na porta e quem disse que dava para entrar pela porta? Não dava. Talvez até eles olharam pela janela. Mas havia ali o quê? Uma grande multidão, crianças, e eles não conseguiram entrar. Então, eles tiveram uma ideia. Eles, crianças, olharam para o teto da casa. E lá, sabe o que eles fizeram? Um buraco, crianças. Fizeram um buraco e por aquele buraco que eles fizeram lá, onde? No teto. Eles largaram o seu amigo que estava naquela cama. Eles foram descendo, sabe onde? Bem na frente de Jesus. Quando Jesus viu a fé deles, olhou para o paralítico e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. No meio daquela multidão, haviam alguns homens que começaram a pensar: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus, como conhece todas as coisas, sabia que no meio daquela multidão havia aqueles homens pensando isso. Então Jesus disse para eles: o que vocês acham mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? E Jesus disse para eles: eu digo isso para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sim autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E depois olhou para o paralítico que estava no seu leito, na sua cama, e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Crianças, no mesmo instante, aquele homem que era paralítico tinha suas perninhas molinhas. Ele levantou-se, ficou em pé, crianças, e começou a andar. Pegou o seu leito e foi para casa, crianças. E as pessoas que estavam ali se admiraram com Jesus e começaram a glorificar, a adorar a Deus. E diziam umas às outras: nós nunca vimos nada como isso. Esta história nos ensina muitas coisas. Eu quero falar com você sobre 2 coisas aqui, crianças. A primeira delas é sobre a amizade dos 4 amigos pelo seu amigo paralítico. Eles tiveram fé, crianças, que Jesus podia curar o seu amigo. Sabia que você e eu podemos fazer isso por pessoas que são os nossos amigos? Levar eles até Jesus? Talvez você não tenha um amigo que fique deitado ou numa cadeira de rodas. Mas às vezes ele pode ter outra dificuldade, ter uma tristeza no seu coração, um problema. Às vezes, como ele é seu amiguinho, ele pode falar para você: ai, você sabia que o meu papai e minha mamãe, eles brigam muito, na minha casa tem problemas. Aí é nessas horas que você pode crer, assim como eles acreditaram que Jesus podia ajudar o seu amigo e levaram até Jesus. Você pode levar o seu amiguinho até Jesus. Como, Dadá? Orando por ele primeiramente, levando ele a uma escolinha, a uma igreja onde você vai,
falando também com o adulto sobre o problema dele, falando, olha, meu amiguinho precisa de ajuda, precisa de oração. Assim, você vai levar o seu amigo até Jesus, assim como eles fizeram, crianças. E isso é muito bom, que você seja um amiguinho assim na vida de alguém e que também você tenha amigos assim como eles. Outra coisa que nós aprendemos aqui. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas, né? Fizemos coisas feias. E às vezes a gente pensa, ai, eu nunca vou ser perdoado por isso que eu fiz. Mas nós aprendemos aqui que Jesus, crianças, ele tem sim poder, ele tem autoridade para nos perdoar. Não importa o tamanho da coisa feia, o tamanho do pecado que nós fizemos. Quando nós confessamos o nosso pecado, Jesus pode nos limpar, criança, e nos perdoar de todo o pecado, porque Ele é o Filho de Deus. Então, meu amadinho, minha amadinha, sempre lembre disso. Jesus pode sempre perdoar, independente daquilo que nós fizemos, porque Ele nos ama e quer um dia estar conosco no céu. Então, se hoje for preciso, peça perdão. Eu não quero mais ser tão desobediente, eu não quero mais falar palavrões, eu não sei. Aquilo que fizer, que você sabe que é errado, creia, Jesus pode te perdoar. Que em nome de Jesus, essa história fique no seu coraçãozinho, que você aprenda essas duas lindas lições. A amizade, como ela é importante, e que Jesus, ele é poderoso e pode nos perdoar. Tenha uma linda e uma abençoada semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!